Uma frase que tem sido recorrente para nós desde o início é que a linguagem de amor do nosso Senhor é a confiança. Nós aprendemos isso e pensamos um pouco sobre isso lá atrás. E quando nós olhamos para isso, nós também olhamos sobre a importância de sermos definidos pelo Senhor. E isso foi algo que nós compartilhamos de forma constante, quando falamos sobre Daniel, sobre como nós precisamos aprender a sermos definidos por aquele que pode definir a nossa vida, e não por nós mesmos. Então pensamos um pouco sobre isso. Também pensamos sobre, na última semana, sobre como somos capacitados. É Deus e não nós mesmos que capacitamos ou que fazemos as coisas pela força do nosso próprio braço. Seria muito interessante, ou seria ilógico pensarmos que podemos, em alguma área da nossa vida, fazer algo melhor do que Deus. Exatamente por isso que no próprio Espírito Santo de Deus, que nos capacita para a missão, nos capacita para essa obra, porque a capacitação é um entendimento que não é na força do nosso próprio braço, não é na nossa própria visão, não é na nossa própria capacitação, não é na nossa própria direção, mas é no processo do Senhor, é no jeito que Deus quer fazer, no objetivo e no modelo de Jesus para nós. Mas quando nós pensamos tudo isso, lembramos que Deus é o nosso melhor amigo, quando vemos o texto de Marta, quando pensamos também sobre essa continuação, nós vamos pensar sobre, e esse é o tema de hoje, crermos nesse Jesus que voltará, porque se nós olharmos para esse processo que viemos fazendo nas últimas 4 semanas, nós olhamos sobre essa confiança na palavra do Senhor. E eu quero te fazer pensar hoje sobre como é essa confiança nas palavras do Senhor, que é aquele que é o nosso amigo, que é aquele que nos define, que é aquele que nos capacita, direciona a nossa vida. E como nós temos dado crédito a essas palavras. E por isso eu levo os irmãos até o livro de Atos, capítulo de número 1, e nós vamos ler do 8 ao 11. Então, se você quiser ler comigo, diz assim a palavra do Senhor. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Tendo dito isso, foi elevado às alturas. Enquanto eles olhavam, uma nuvem o encobriu na vista deles, e eles ficaram com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia. De repente, surgiu diante deles 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como vocês o viram subir. Amém. Quando nós pensamos sobre isso, nós estamos olhando para um cenário da promessa do Senhor Jesus para nós como sua igreja. Então nós olhamos para esse texto que faz parte desse conteúdo, dessa promessa maravilhosa que o Senhor deixa para mim e para você como filhos dele, como igreja do Senhor. E quando lemos Atos 1:8, nós precisamos pensar nessa perspectiva dessa promessa, porque quando olhamos que promessa extraordinária nós vimos aqui, nós vemos o próprio Jesus, ele subindo, nos dizendo que deixaria sobre nós o seu Espírito, nos daria poder para cumprir a sua missão, mas nós também vemos esses que estão ao lado desses homens, dizendo: olha, esse mesmo Jesus que sobe, ele será aquele que voltará de forma extraordinária, visível, gloriosa, como nós vemos o próprio Jesus descrevendo no texto de Mateus 24. Um ambiente extraordinário de bênção acontecerá na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E esse tema, ele é mencionado por diversas vezes no Novo Testamento. Até o mundo secular espera por isso. Se você for olhar nos cinemas, ainda tem sido lançado alguns
livros, alguns filmes, e por diversas vezes nós vemos esse mesmo cenário apocalíptico, um cenário do Armagedon, um cenário do caos, do ambiente que o Apocalipse escreve, Jesus fala, mas nós precisamos pensar, e eu gostaria de fazer você pensar sobre duas perguntas que são fundamentais nesse contexto. Primeiro, quando será o final dos tempos? E qual será o sinal da vinda do Senhor? Porque essa pergunta, ela esclarece a nossa vida e abre a nossa mente para pensarmos de algumas formas. E aí, quem me conhece sabe que eu sou pré-milenista histórico, então eu compartilho daquilo que os discípulos compartilhavam no tempo bíblico. Isso. Mas quando nós olhamos para o texto de Mateus, Mateus vai falar um pouquinho sobre isso. Ele diz, olha, Jesus saiu do templo e enquanto caminhava, seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as construções do templo. E Jesus lhes disse, vocês estão vendo tudo isso? Perguntou ele. Eu lhes garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra, serão todos derrubados. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os seus discípulos dirigiram-se a ele, e em particular disseram, dize-nos, quando acontecerão essas coisas e qual será o sinal dos fins dos tempos? E quando nós olhamos os discípulos fazendo essa pergunta para Jesus, nós temos uma resposta clara do próprio Jesus, dizendo que não importa para nós sabermos o tempo exato. Então, nós não sabemos o quando exatamente Cristo voltará. Mas nós sabemos que da mesma forma que ele veio, da mesma forma que ele subiu aos céus, ele voltará para nós. Então, não compete a nós saber o dia nem a hora, como o próprio Jesus escreve em Mateus 24:36, que ele diz, olha, quanto ao dia ou a hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Também diz em Mateus 24:42-44, portanto, vigiam, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Mas entendam isto, se o dono da casa soubesse a hora da noite que o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim também vocês precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Quando nós olhamos para isso, nós sabemos que nós não saberemos ou não teremos a certeza do momento exato que o Senhor virá. Por isso que nós precisamos aprender sobre, ou crer que Ele voltará, mudará a nossa perspectiva, porque olharemos para a palavra do Senhor e oraremos de uma forma completamente diferente. E muitas vezes, muitos de nós cristãos, temos o nosso acesso negado, porque a nossa perspectiva em relação ao Senhor e as suas promessas estão desalinhadas com o real foco de Jesus para nós. Porque nós sabemos que a profecia de Jesus lá em Apocalipse, dizendo, olha, aquele que dá testemunho dessas coisas diz, sim, venho, em breve, há uma verdade para nós, e como igreja, cantamos e declaramos Maranata. Mas quando estamos olhando para essa certeza, nós também temos uma convicção, que Ele voltará em qualquer momento. Mas devemos confiar nessa promessa, estarmos prontos para o encontrá-lo em qualquer hora. E aí eu vejo um dos grandes equívocos de muitos nós cristãos, que nós nos preparamos para a morte, nós nos preparamos para o dia, nós nos preparamos para as coisas do dia a dia, nós pagamos coisas funerárias, nós nos preparamos para a nossa vida, pagamos plano de saúde, cuidamos da nossa saúde para termos uma boa vida, mas nós não nos preparamos para a certeza que temos, que se o Senhor não voltar, nós morreremos e o aguardaremos, ou se o Senhor voltar, nós seremos em momento pego nesse ambiente de transformação em Deus, e viveremos isso com o Senhor, que Tito declara como a gloriosa esperança
de Deus o Pai. Ele fala, olha, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, e ela nos ensinou a renunciar à impiedade e às paixões mundanas, e a viver de maneira sensata, justa, piedosa, nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Mas quando nós olhamos para tudo isso, muitas vezes nós não nos preparamos para isso, nem observamos os sinais do Senhor Jesus deixou para nós, para pensarmos e nos prepararmos e mudarmos a nossa perspectiva sobre a sua vinda. Quando nós olhamos para a palavra do Senhor Jesus, Jesus deixa alguns sinais para nós que descrevem o processo de como será a vinda do Senhor. Alguns teólogos vão dizer que existem 21 sinais dados apenas por Jesus, sem contar os outros sinais que nós encontramos, seja no livro de Daniel, seja no livro de Apocalipse, seja em outros livros. Somente Jesus escreve 21 sinais. Eu gostaria de destacar alguns deles para que a gente pense nessa noite. Primeiro, Jesus diz que será como nos dias de Noé. E aí o texto da palavra de Deus, Jesus mesmo dizendo, ele fala, olha, como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem, pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se, dando-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca, e eles nada perceberam, até que veio o dilúvio, e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Mateus 24:12 também diz, devido ao aumento da maldade, o amor de muitos se esfriará. Quando Jesus descreve sobre será, ou o que será, igual aos dias de Noé, ele está dizendo, olha, o mundo será cada vez mais pervertido, iníquo, cada vez mais ludibriado pelas próprias coisas do mundo. Será cada vez mais a iniquidade se multiplicará, o amor se esfriará, a maldade aumentará, e nós temos visto isso constantemente nos nossos dias. Nós temos observado esses processos nos nossos dias também. Também Jesus descreve que na vinda do Senhor haverá um grande aumento de criminalidade. E Jesus diz isso quando ele fala, olha, quando ouvirem falar de guerras e rebeliões, não tenham medo. É necessário que primeiro aconteça essas coisas. E Jesus descreve isso, dizendo, olha, é necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas não virá o fim imediatamente. E nós sabemos disso. E Jesus mesmo descreve que nesse tempo haverá rebeliões, sedições, de respeito geral às leis, rebelião em massa contra as autoridades estabelecidas, terrorismos, criminalidade. E nós podemos nos perguntar, houve alguma época no mundo onde existiu tanta criminalidade na história, ou se aumentou tanto o ambiente de tristeza, de maldade, igual a nossa geração? Quando nós olhamos para isso, também Jesus deixa um outro sinal para nós, ele fala, olha, terá um tempo de tamanhas convulsões sociais, naturais e políticas. E Jesus diz isso, ele fala, olha, vocês ouvirão falar de guerras, rumores de guerras, mas não tenham medo, é necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, e reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares, tudo isso será o início das dores, ou o princípio das dores. Então Jesus fala sobre esse processo, onde em todos os ambientes existirão convulsões, existirão tempos de terríveis catástrofes, e quando nós olhamos, se nós olharmos na história, e um dado que eu fui pesquisar para trazer, de 1890 a 1930, houve apenas 8 terremotos, medindo 6 na escala Richter. De 1930 a 1960, houve 18 terremotos.
de 1960 a 1979, houve 64 terremotos catastróficos. De 1980 a 1996, houve mais de 200 terremotos drásticos. E no século 21, já houve mais terremotos do que a soma de todos os outros terremotos na história. E quando nós olhamos para isso, a nossa terra, os nossos conceitos sociais, a nossa política, em todas as áreas, temos sofrido uma grande convulsão, um grande ambiente de catástrofes acontecendo. Mas nós também olhamos, o Senhor também diz como sendo um sinal, Ele fala, olha, existirão também enganadores e falsos cristos. Jesus respondeu, cuidado, que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E quando nós olhamos hoje, quanto mais se multiplica seitas, processos, feitiçarias, multiplica cada vez mais falsos mestres, cada vez mais pessoas que corrompem o evangelho de Cristo, e cada vez mais temos visto o nosso Senhor Deus vendo esse ambiente, tendo escrito esse ambiente onde cada vez mais pessoas têm se levantado como Cristo, como sendo o Salvador da humanidade, como sendo aquele que promete várias coisas, que fará várias coisas, e nós enxergamos isso também nesse tempo cada vez mais crescendo. Mas quando nós olhamos também, Jesus diz, olha, o evangelho será pregado em todo o mundo, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Quando nós olhamos para isso, cada vez mais tem diminuído, mesmo que de forma lenta, ainda mais diminuindo cada vez constantemente o número de os não alcançados, como nós chamamos, que ouviram o evangelho. No ano de 1940, que foi quando começou-se a medir alguns desses dados, nós tínhamos cerca de 33% da população que nunca tinha ouvido falar em Jesus. Hoje esse número é cerca de 3 alguma coisa da população, que são milhões de pessoas, mas ainda assim, cada vez mais vendo o número diminuindo. O evangelho tem sido pregado às nações, o evangelho tem sido manifestado às nações. Mas eu quero te fazer pensar quais serão as consequências da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Para nós sabemos que a vinda de Jesus Cristo será, a volta de Jesus Cristo será um tempo onde aqueles que creem, concordam que a consequência será basicamente o julgamento dos incrédulos e a recompensa para aqueles que creem. E quando nós enxergamos essa verdade, nós sabemos que uma da razão porque há tanto pecado hoje no mundo é porque o homem perdeu o medo de pecar, perdeu o medo de que exista mesmo inferno, perdeu o medo ou a confiança de que Jesus voltará em breve, de que a vinda de Jesus ou a volta de Jesus é algo certo. Por isso que nós precisamos, como igreja do Senhor, estabelecermos as nossas prioridades de formas claras antes da volta de Cristo. Nós não sabemos o dia nem a hora. Talvez passe 1, 2 gerações, talvez a minha geração passe, talvez ainda passe 1 ou 2 gerações além da minha, ou nós não sabemos. Mas tudo precisa ser determinado e as nossas prioridades precisam ser determinadas por essas perspectivas. Nós vemos cada vez mais e precisamos caminhar nesse processo. Nós precisamos em todo momento aprendermos a priorizar aquilo que é verdadeiramente excelente em Deus. E cada vez mais nós precisamos aprender a dialogar com as novas gerações. Quando nós olhamos para isso, nós vemos uma geração que talvez não será a geração do arrebatamento, que é a minha geração, que já não tem mais uma frequência tão assídua com a igreja, que já não tem os mesmos pilares, porque foi perdido, não foi ensinado pelos seus pais, não foi passado de geração em geração, e muitos hoje que se dizem desviados, ou que se dizem não cristãos, são filhos de cristãos, que hoje perderam toda essa perspectiva.
E por isso que nós, como cristãos, precisamos estabelecer as prioridades do Evangelho do Reino, porque nós precisamos em todo momento, devemos ajudar os necessitados, os pobres, os oprimidos, devemos lutar por justiça social, por tantas outras grandes causas, mas a nossa tarefa primordial é proclamar o Evangelho da redenção centralizado na cruz, na ressurreição de Jesus Cristo. Porque quando nós olhamos para isso, muitas vezes a igreja tem perdido o centro ou o pilar de tudo que ela é. E muitas vezes a igreja não tem acessado as pessoas deste mundo. Nós temos uma discussão, e eu faço parte de um grupo de pastores da nova geração, que tem pastoreado uma geração, e a nova geração foi contratada psicologicamente. A nova geração não será uma geração que você poderá alcançar ou evangelizar falando com ela na rua, porque normalmente ela não presta atenção, ela tem déficit de atenção, ela tem pensamento acelerado. Se você parar na rua para falar por mais de 4 minutos, você já perdeu, psicologicamente falando, a concentração dela. E a grande pergunta que nós nos fazemos como pastores da nova geração é como acessamos essa geração que é tão carente de Deus, mas que é tão carente de valores, que é tão carente de princípios, que é tão carente de atenção, que é tão carente de cuidado, que é tão carente de processos. E quando nós olhamos essa mesma geração, é a mesma geração que em todo momento tem sido a geração atacada pelo diabo, tem sido em todo momento degladiada pelo diabo. Há 4 anos atrás, quando eu fiz meu TCC na área de suicídio, fiz uma pastoral sobre suicídio. O suicídio já era a segunda maior causa de mortes, tirando apenas as mortes com trânsito no mundo, entre jovens de 15 a 19 anos. Então, o Japão, que era o líder do ranking naquela época, morriam-se 87 pessoas por dia no Japão. O Brasil, que estava no meio do processo, morriam-se 47 pessoas por dia, jovens de 15 a 19 anos que morriam por conta de diversos dilemas que eles não conseguiram resolver na sua vida. E nós, como igreja, muitas vezes não conseguimos acessar esse ambiente. Quando nós olhamos para tudo isso, nós enxergamos que há muitas coisas que nós temos a oportunidade de nos envolver, mas a mais sublime tarefa que Deus nos deu é a pregação do Evangelho, e devemos tocar esse privilégio, trocar esse privilégio por nada. Porque quando o próprio Jesus descreve, ele falando da igreja em Apocalipse, ele fala para a igreja de Éfeso, ele diz: olha, eu conheço as tuas obras, e falando para a igreja de Esmirna, ele fala: olha, conheço as tuas obras, e eis que coloquei diante de você uma porta aberta, que ninguém pode fechar, e sei que tem pouca força, mas guardou a minha palavra, e não negou o meu nome. Pedro também, 2 Pedro 3, 9, 12, diz: o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O dia do Senhor, porém, virá como um ladrão. Os céus desaparecerão como um grande estrondo, e os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há será desnudada, visto que tudo será assim desfeito. Que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. E quando nós olhamos para tudo isso, nós temos a convicção, olhando para os nossos dias, que nós estamos vivendo os últimos dias. Essa é uma convicção clara. Se nós olharmos o texto de Mateus, se nós olharmos o texto de Daniel, se nós olharmos o Apocalipse, nós vemos cada vez mais a clareza de que a vinda do Senhor está perto. Mas também, quando olhamos para tudo isso, nós precisamos pensar o que mudaria se soubéssemos que o nosso Senhor voltaria amanhã.
E essa talvez seja a pergunta que muitos cristãos não fazem, mas teria que ser a pergunta que nós todos fizéssemos ou nos fizéssemos constantemente. Gosto muito de uma frase de Martim Lutero, onde ele diz: olha, eu vivo como se Cristo tivesse morrido ontem, ressuscitado hoje e voltará amanhã. Por quê? Porque a perspectiva do cristão é o ambiente onde entendemos a morte, a ressurreição, mas também entendemos a vida do Senhor. E as nossas orações precisam ser orações tão intencionais que apressem a vinda do Senhor por meio da nossa proclamação, da nossa intencionalidade, do nosso coração rendido ao Senhor. E a grande pergunta que para mim fica na nossa cabeça é o quanto temos realmente aguardado a volta de Cristo, ou isso mede a condição espiritual da nossa vida nesse momento. Porque se somos cristãos que vivemos como se Cristo não fosse voltar, ou se não acreditássemos na promessa de Deus, ou se achássemos que temos todo o tempo do mundo, achássemos que somos Highlander, que temos a oportunidade de viver para sempre, nós temos a convicção de que nós não viveremos para sempre, de que o Senhor Deus voltará e que as pessoas ao nosso redor, os nossos filhos, família, os nossos parentes, aqueles nossos vizinhos, se não encontrarem com o Salvador, se não ouvirem o Evangelho do Reino, se não tiverem a oportunidade de serem ministradas por esse Evangelho, pela reconciliação com o Espírito Santo de Deus, como diz o texto de Romanos, deixou a sua igreja, eles irão ao inferno. E como temos vivido nesse processo? Será que os cristãos aguardam ansiosamente a vinda do seu Senhor? Ou o quanto realmente temos aguardado a volta de Cristo mede a nossa condição espiritual da nossa vida? E o quanto confiamos em sua promessa? Porque quando olhamos para isso, nós sabemos que o nosso Deus, Ele espera que nós creiamos na sua palavra. Nosso Deus, Ele espera que nós sejamos intencionais na nossa vida. Como cristãos, nós não podemos em nenhum momento vivermos como se Cristo não fosse voltar. Como cristãos, as nossas orações não podem ser orações que vivem como se o Senhor não estivesse à porta. Porque nós temos a clareza de que nós não sabemos nem o dia, nem a hora, mas uma coisa nós sabemos, isso nós temos a plena convicção: o nosso Senhor voltará para buscar a sua igreja. E que igreja Ele encontrará quando nos encontrar? O que faríamos se tivéssemos a convicção de que nosso Jesus voltasse amanhã? Eu fiquei pensando sobre essa pergunta e eu, nas minhas orações, eu comecei a orar a Deus: me deixa ser tão intencional para que cada pessoa que eu encontrar na rua, se for a minha última oportunidade com ela, que eu pregue do Senhor, que eu proclame o nome do Senhor, se eu cada vez que eu encontrar com a minha esposa, se for a minha última oportunidade que eu tiver com ela, que seja uma oportunidade que eu abrace, que eu diga te amo, que eu a aproxime do Senhor, se for a nossa última oportunidade nesse mundo. Como viveremos? E eu gosto sempre de uma frase que diz: olha, viva como se você fosse morrer amanhã, porque um dia você com certeza acertará. Se Cristo não voltar na nossa geração, nós com certeza um dia acertaremos no dia da nossa morte. Mas nós precisamos ter a intencionalidade de vivermos esperando o nosso Salvador. E muitas vezes a igreja de Cristo tem vivido para satisfazer os seus próprios deleites. As nossas orações, eu concordo com Tiago, e nunca foi tão popular a frase, ou o versículo bíblico de Tiago, quando ele diz: olha, pedis e não recebeis, porque pedis mal. Os seus próprios deleites, os seus próprios anseios, e muitas vezes nós como igreja pedimos para os nossos próprios anseios, para os nossos próprios deleites, não somos intencionais ao pedirmos, não somos intencionais ao pregarmos, não somos intencionais ao proclamarmos, não somos intencionais ao orarmos pelas pessoas. E eu comecei a pensar constantemente sobre isso, sobre como eu preciso
Confiar que Deus, Ele é sim o meu melhor amigo. E eu tenho essa convicção plena, que é Ele quem me define, e eu tenho essa convicção plena, que é o Espírito Santo quem me capacita para fazer a sua obra, e eu tenho essa clareza plena, mas que também que o meu Deus voltará, e quando Ele voltar, eu desejo, como cristão, ter irmãos e irmãs reconciliadas comigo. Minha família mais próxima do Senhor, os meus amigos mais próximos do Senhor, as pessoas que se aproximam de mim mais próximos do Senhor, reconciliadas com o Deus da nossa salvação. Mas isso só acontecerá se aprendermos a sermos intencionais com o nosso Deus. Se aprendermos como cristãos a não sermos simplesmente enubrecidos ou ludibriados por aquilo que o mundo tem vivido, a não sermos simplesmente jogados de um lado para o outro pelas seduções do mundo, mas se aprendermos a sermos intencionais com aquilo que o Senhor tem para nós. Eu quero te convidar a orar sobre isso neste momento. E a oração que eu quero te convidar a fazer é para que você possa ter reavivado no seu coração a clareza e a intencionalidade que o nosso Deus nos chama para sermos uma igreja viva, eficaz, intencional, não ludibriada, mas para vivermos iguais aos discípulos viveram. Se precisarmos morrer pelo nome de Jesus, que morramos. Se precisarmos em todo momento, assim como Pedro diz, olha, importa-me obedecer a Deus do que aos homens. Que importe muitas vezes, que nos importe obedecer ao Senhor e não aos homens, mas que o nosso coração seja reavivado por isso. E eu quero te convidar a orar por essa intencionalidade do Senhor, para que Ele possa ser gerada no seu coração. Possamos ter esse coração intencional em Senhor, esse coração que clama pelo Senhor em todo tempo. Seja essa a nossa oração nesse momento.